Olá, saudações, sejam bem-vindos. Obrigado a você que me assiste. Hoje nós vamos dar início ao nosso curso de eletrônica. Então eu vou fazer uma abordagem com vocês da parte teórica, aqui nesse quadro, com alguns desenhos, algumas ilustrações, e nós vamos mais para frente evoluir para a parte prática, conforme nós formos crescendo no conhecimento. Uma das coisas que eu gostaria de estar salientando com vocês é que em toda a história humana nós fomos marcados por descobertas. E uma das descobertas que mais impactaram a humanidade foi a descoberta do átomo e também, consequentemente, a descoberta da energia elétrica. Então, quando a gente conhece a natureza e as suas leis, e a gente emprega essas leis a nosso favor, que para nos substituir em trabalhos desgastantes, trabalhos que são cansativos, rotinas, nós ganhamos muito porque nós preservamos a nossa saúde e também ganhamos tempo e autonomia para certas coisas. Então, a descoberta do átomo e da energia elétrica, consequentemente, ela revolucionou a história de uma maneira muito grande, porque nós podemos usar as leis da natureza, as próprias capacidades e forças de trabalho da natureza para que a gente consiga os resultados mais precisos e também consigamos fazer com que certas tarefas sejam otimizadas e não sejam cansativas para a gente. Então, em meados do século XVIII, foi descoberto o átomo. Então, o átomo ele nada mais do que a menor porção que a gente tem de uma substância. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, um círculo aqui e dividir ele aqui uma vez, duas, três, quatro, cinco, milhões de vezes eu dividir qualquer tipo de substância que a gente tem na natureza, dividir o máximo possível, a menor porção que a gente tiver aqui, digamos assim, a menor porção que a gente encontrar aqui nesse local, a gente chama de átomo. Então, o átomo nada mais é do que a menor porção que eu consigo encontrar de uma substância. Na verdade, esse conceito é um conceito do século XX. Recentemente foi descoberto que existem subátomos, mas de uma maneira didática, vamos nos prender a essa parte de que o átomo é a menor porção de uma substância. Então, a partir da descoberta do átomo, mudou-se drasticamente a maneira que nós vemos o mundo e as formas que nós podemos utilizar para fazer certos trabalhos. Então, nós vamos falar sobre a energia elétrica. Então, o que seria energia elétrica? Energia é toda a capacidade de trabalho que algo tem. Por exemplo, no carro nós temos o combustível, que é uma maneira fóssil de se obter energia, que através do calor ele acaba fazendo com que o automóvel ele acaba se movimentando. Nós temos a energia solar, temos a energia eólica, a energia atômica e a energia elétrica. Então, a energia é a capacidade de trabalho que uma determinada coisa tem. Então, a energia elétrica é a capacidade de trabalho que um elétron produz. Então, o que seria no caso elétron? O que seria no caso que nós estamos falando? Então, nós falamos que o átomo é uma porção de uma substância, e se eu desse como se fosse um zoom aqui, digamos assim, nesse átomo, nós enxergaríamos dentro deles três componentes, três elementos básicos, que seriam seria mais ou menos desse tipo. Nós teríamos aqui a carga positiva no centro desse átomo, que nós chamamos de próton. Temos um componente isolante em torno dele, chamado de nêutron. E orbitando eles, né, circulando entre eles, nós temos aqui o elétron. Então, o elétron, que é a carga negativa do átomo, ela fica em redor do átomo. Então, o elétron está sempre em movimento, ele está sempre se deslocando de um ponto para o outro, ele está sempre em movimento. O próton ele é estático, ele fica parado no centro, e o nêutron também. Então, o nêutron não deixa com que o elétron e o próton eles se choquem, nem que eles provoquem certos efeitos. Então, o nêutron ele é um isolante, ele não tem carga nenhuma, ele não é positivo nem negativo, enquanto o próton é positivo e o elétron é negativo, e o elétron se move. Então, nós entendemos que dentro de um átomo nós temos três cargas, a positiva, a negativa e a neutra. Só que como é que eu faço para que essa parte negativa, que é o elétron, que é o que mais interessa, ele sai de um lugar para o outro? E por que só o elétron? Bom, segundo a primeira lei de Newton, chamada também de lei da inércia ou lei da ação e reação,
ele diz que todo corpo ele tende a permanecer em repouso se ele não sofrer nenhuma força externa que o tire desse repouso. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, uma cadeira aqui, ela ficar aqui eternamente até que uma força externa tire ela de um lugar e coloque no outro. E a mesma coisa acontece, por exemplo, em uma ladeira. Se eu colocar uma bola para poder rolar, ela vai rolar eternamente até que haja uma força, uma parte plana ou alguma coisa que freie essa bola. Então, o elétron, como ele já está em movimento, ele já está circulando, né? Ele já está fazendo esse movimento de rotação em volta do núcleo, né? Digamos assim, similar ao movimento que a Lua faz em volta da Terra. Então, já está em movimento. Então, nós utilizamos o elétron porque ele já está em movimento, e aí, por causa disso, segundo a primeira lei de Newton, a gente faz com que esse movimento ele seja aproveitado para transferir energia de um ponto para o outro. Então, por isso que nós utilizamos o elétron. O próton e o nêutron não seriam ideais para a gente fazer esse tipo de coisa, porque eles estão parados. Então nós temos que ter um trabalho de uma outra força para poder mover eles. Então, como o elétron naturalmente já tem essa força de movimento, e ele vai tender ele vai estar em movimento enquanto não tiver nada que pare ele, nós utilizamos ele para transmitir energia elétrica. Então, como é que eu faço para que esse elétron aqui ele seja transmitido para um outro lugar? É bem simples. Como ele já está em movimento, eu faço com que eu comece a fazer movimentos bem mais rápidos enquanto ele está em algum lugar, e quando eu faço, conforme eu giro ele vai indo cada vez mais para longe daquele centro em que ele estava. Cada vez mais longe eu pego ele e, por exemplo, eu chego aqui, vou cortar para deixar. Eu tenho, por exemplo, algo aqui, se eu pegar e girar, quanto mais rápido eu girar, mais o que está aqui no meio, ele vai para a ponta. Então, como esse movimento é muito forte, os elétrons que estavam aqui nesse átomo, eles vão se deslocar para um outro ponto, eles vão sair daqui e vão ir para outro lugar. Isso acontece com vários átomos em cadeia, milhares de átomos fazendo isso, eu tenho várias cargas se soltando. Então, por exemplo, quando nós temos uma usina hidrelétrica, nós temos aqui uma hélice aqui, esse movimento que ela faz de giro, como se fosse um ventilador, ele faz com que os elétrons que estavam aqui, né, no caso os prótons ficam, e os elétrons que estavam aqui, eles são jogados para a ponta. Então tem vários elétrons aqui, várias cargas negativas aqui, sendo jogadas para a ponta, e aí aqui na ponta eu coloco um fio, seja um fio de cobre, um fio bom condutor, que aí esses elétrons que estavam aqui, estavam presos aqui, eles vão se deslocando e entram nesse fio, e esse fio chega até as nossas casas em forma de energia elétrica. Então, no caso do elétron, é assim que ele faz um somatório de vários átomos, digamos que eu tenho aqui. Eu tenho vários átomos aqui. Então, eu tenho vários átomos aqui. Aí, esses elétrons daqui, ó, saem daqui para cá, esse sai daqui para cá. Então, esses átomos, esses elétrons que foram saindo por causa desse processo, eles vão se juntando e entrando no fio condutor para que a gente consiga ter transferência de eletricidade. Então, nós temos, no caso, várias formas de gerar energia. A primeira forma mais popular aqui no nosso país, que nós chamamos de energia hidroelétrica, né? Que é quando a gente tem aqui embaixo uma hélice, né, de uma turbina, aqui, e aqui nós temos a queda de água. Então nós temos aqui a queda de água. Então como a água, geralmente, essas comportas, que são o nome das paredes dessa turbina que faz com que a água caia com muita força, e elas passam por essa hélice aqui e vão para frente, nós fazemos esse movimento, essa força da água que faz com que a hélice gire muitas e muitas vezes, nós chamamos de energia elétrica. Nós chamamos de usina hidrelétrica. E por que hidroelétrica? Hidro é água, elétrica porque ela gera elétrons que vão para as pontas. Então, por isso, nós temos essa uma das formas mais populares de gerar energia. Ela bate aqui, gira essa hélice e os elétrons que estavam no meio são jogados para as periferias, que são as pontas, né, os extremos dela, que são os fios. Então, essa é a primeira forma que nós temos de gerar energia. A segunda forma que nós temos de gerar energia, que da mesma forma que a energia elétrica, que a energia elétrica é a força mecânica, ou seja, a energia cinética,
que ele é convertido em energia elétrica. Então, nós temos a energia eólica, que é quando eu tenho aqui uma espécie de catavento, que quando o vento passa, ele gira essa hélice aqui, e da mesma forma. Os elétrons que estavam aqui na ponta, eles são jogados para o mesmo fio, para a mesma forma, para o mesmo meio, e nós temos a conversão da energia mecânica, que é o giro, em energia elétrica. Essa energia de giro, né, energia mecânica, nós chamamos de energia cinética. Energia cinética é a energia do movimento, que é convertida, no caso, em energia elétrica. Então, através disso daí, nós também temos uma energia elétrica também. Outra forma que nós temos também é através das placas solares, que a energia solar nada mais é do que a conversão. Eu tenho várias, nós chamamos de células, que são essas divisões da energia solar. Então, cada parte da luz do Sol que bate aqui, bate nessas placas aqui, ela gera nós chamamos de fótons de luz. Fóton é a característica da luz que nós não enxergamos, chamada de ultravioleta, que eles batem aqui nessas placas aqui e produzem uma reação em que o próprio elétron ele se sente a parte positiva dele, né, distancia-se do próton e faz com que ele se disperse, sabe? Faz com que ele saia dessa parte daqui, por exemplo, né, que eu tenho aqui o próton, o nêutron e o elétron, por exemplo, aqui. Então, o próprio luz do Sol, quando bate aqui, faz com que essas partículas do elétron, elas meio que se tremam assim e comecem a ir para outra, e para outra, e para outra, até que chega aqui na ponta aqui, tem um fio e ela começa a conduzir eletricidade. Então, nós chamamos essa energia de energia fotoelétrica, porque a energia do Sol converte a energia que está ali estática em energia elétrica. Outra forma que nós temos também é uma maneira química. A maneira química é a bateria. Baterias e pilhas, né? Nós temos aqui, no caso, bateria, nós temos uma placa controladora aqui. E aqui nós temos o material, que ele é material positivo, nós vamos ver mais para frente, nós chamamos de anodo, essa parte aqui, e aqui chamamos de cátodo. Então nós temos a parte negativa e parte positiva aqui da bateria, e aqui geralmente é utilizado íons de lítio, ou utilizado níquel, ou utilizado outro tipo de material, e aí nesse momento há uma reação química entre eles, porque se eu tenho aqui uma posição em que estou pedindo um consumo de energia, o positivo e o negativo eles vão se repelir. Então, quando eles se repelem, eles vão sair daqui e vão subir. Porque eles estão se repelindo, estão se distanciando, eles vão subir. Então, aqui sobe positivamente e aqui sobe negativamente. Então, é uma forma que eu tenho de gerar energia, que é uma maneira química. Outra forma que nós temos de gerar energia é a maneira atômica, que é também utilizada em larga escala em alguns países que não têm acesso à parte de ventos ou à parte de água. Então, nós temos também a parte atômica. A parte atômica nada mais é do que a reação entre materiais como urânio, como outros urânio enriquecido, outros materiais, que eles fazem com que a grande concentração de energia ela faz com que o elétron ele vá saindo aqui do meio e indo para as chamadas periferias, indo para os cantos, e assim nós temos a geração de energia. Então, essa foi a primeira parte, eu passei de maneira bem superficial as formas que nós temos de gerar energia. Eu vou abordar com mais profundidade cada método desse daí, quando a gente fala sobre corrente, tensão e resistência. E esse aqui foi mais uma introdução, mais uma parte para a gente entender mesmo como funciona. E nas próximas aulas nós vamos abordar mais profundamente sobre isso. Muito obrigado por você ter assistido. Espero você no próximo vídeo.